Dando continuidade agora à nossa série de vídeos, traduzindo essa filosofia incrível de treinamento do JP, nós vamos para o Upper e Lower, que vem depois do Full Body. Aqui o JP já começa trazendo a seguinte questão. Bom, agora que você avançou uma casa, você está apto para fazer o Upper e Lower. Porque o que a gente viu nos episódios anteriores, que a divisão de treino é em decorrência da sua necessidade. Justamente por esse motivo, não existe uma divisão específica melhor que todas. Existe uma divisão que vai se encaixar para você naquele momento com a sua necessidade. Então, JP recapitula dizendo que o Full Body é a melhor divisão de treino para aqueles que estão iniciando ou até mesmo aqueles que já têm algum certo avanço, porém estão perdidos e não sabem para onde ir. Logo, que se esgotar o Full Body, e a gente vai ver quando que esgota o Full Body, vamos para Upper e Lower. Mas eu aqui, Emílio, digo para você, não há necessidade de você começar pelo Full Body. O Upper e Lower é sim uma abordagem eficaz para você começar. O Upper e Lower ainda mantém aquela essência da frequência elevada, permite, mas dessa vez, um maior foco por sessão, em questão de volume, por grupo muscular, e também vai estar alinhada com as questões de evidências científicas, em que se você treinar o músculo ao menos 2 vezes dentro do período de uma semana, você pode estar otimizando seus resultados. Pois se você tem 20 séries, por exemplo, para peito, e divide 10 num dia e 10 no outro, tende a ser mais eficiente do que você fazer 20 em uma única paulada. Existem outras questões fisiológicas que a gente poderia abordar, como, por exemplo, com uma maior frequência para aquele mesmo músculo, você está abrindo a janela anabólica mais vezes, porém vamos nos atentar apenas à primeira que a gente comentou, que é mais simples de se entender. Mas qual seria então esse critério para migrar? Seria a estagnação, mais precisamente a incapacidade de você progredir carga no seu full body que você está fazendo. Então você vem aí em decorrência de alguns meses, ou talvez até mesmo ano, depende do seu estágio inicial. JP deixa muito claro, se você é um iniciante, o full body vai te fazer ter progresso durante mais ou menos um ano. Se você é avançado, uns 6 meses, e se você é muito avançado, uns 3 meses até você ter algum tipo de estagnação. Essas estatísticas, esses números engessados que o JP fala durante o seu vídeo, são em decorrência da sua experiência com outras pessoas, experiência prática dele mesmo. Não, ele não tem base científica para falar isso, não tem evidência, mas ele tem a expertise dele. A expertise dele tem algum valor, com certeza, mas não é a palavra final. Então ele deixa claro que a estagnação ela vem muito no final do seu treino, nos últimos exercícios, onde você não consegue estar fazendo mais progressões. E ele diz que esse é algo muito bom. Isso deixa ele feliz e deixa ele genuinamente com vontade de abraçar uma pessoa. Porque, cara, você conseguiu, você passou para a próxima etapa. Claro, garantindo que você está dormindo bem, se alimentando bem, tá tudo certo. Só a variável treino, entre aspas, está sendo afetada. Porque várias outras variáveis também são afetadas. Mas nesses parâmetros, onde você provavelmente já conseguiu algum ganho de massa muscular, algum ganho de progressão, estagnou, provavelmente está na hora. Ele destaca novamente a questão da dificuldade do full body, como ele é mentalmente difícil. São 12 exercícios, como a gente viu, mas é uma série válida por cada. Porém, exceções, com o passar do tempo, vão ficando mais complicadas, porque cada vez você tem que se superar mais e mais e mais. Chega aquele momento que você vai olhar e falar, caramba, como é que eu vou passar disso aqui? E é mais ou menos por aí que a gente começa a pensar em migrar. E a estrutura do upper e lower que o JP faz, ela é muito interessante também. Ele é bem conservador, na minha opinião, ok? Mas é interessante, é um bom ponto de partida, eu diria. Primeiro, ele sugere 3 variações do upper e lower, tal como era o full body. Ou o full body era com 4 variações, mas seria upper 1, 2 e 3, lower 1, 2 e 3. Você faria upper, lower, rest, upper, lower, rest, 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 que seria descanso. Eu, particularmente, gosto de seguir mais linear, eu não gosto de dar esses 2 descansos seguidos. Pode haver uma necessidade, dependendo da sua rotatividade de exercícios. Se tiver muito pesada, esses 2 descansos adicionais podem fazer grande diferença. Mas, por exemplo, você faz num lower você vai fazer hack squat, no outro você vai fazer o levantamento terra, e no terceiro você vai fazer extensora.
Cara, você fez uma extensora aqui, teve um alívio. Pô, mas Emílio, você tá me falando de fazer um lower sem um padrão de agachamento? Olha, talvez não um padrão de agachamento tão pesado. Leg press unilateral, que não é tão pesado e tende a ser muito eficiente. É uma sugestão que eu estou te dando. Eu faço isso? Não, eu faço duas variações do upper e lower. É o upper 1 e upper 2. Lower 1, lower 2. O que a gente está falando aqui é da filosofia de treino do JP. É isso que eu quero trazer para vocês. A essência dele. Basicamente, o que ele sugere que você faça com esse upper e lower? Você vai pegar os seus treinos de full body e vai dividi-los e criar e montar o seu próprio upper e lower. Porém, nos treinos de full body, se você prestou atenção, ouviu o último episódio, é um exercício por músculo. E ele sugere que você continue com um exercício por músculo. Porém, adicione uma série a mais, que vai ser o segredinho, o nosso tempero, a nossa série de back-off. E aqui ele dá um destaque grande para a questão dos ranges de repetição. Ele fala então que você vai ter a sua série mais pesada, que é a sua top 7, e a sua back-off. O intuito da back-off aqui é, de fato, fazer mais repetições. O range que você trabalha é de preferência, é preferencial. E ele sugere entre 15 e 25, sim, o JP sugere trabalhar nesses níveis insanos de repetições. Mas ele também fala entre 10 e 15, e ele fala que entre 12 e 20 para uma back-off é um ponto bom, é um sweet spot para ele. Eu, Emílio, gosto de trabalhar as minhas top sets entre 5 e 9 repetições e as minhas back-offs entre 10 e 15 ou 10 e 12. As primeiras vezes que eu tive contato com repetições mais altas, depois de tanto tempo trabalhando com repetições baixas, foi estranho. Tive um desconforto abdominal, a sessão durou muito mais do que eu gostaria, porém, com o passar das sessões, eu fui me adaptando. Emílio, tem alguma objetivo nisso? Eu vou ter ganhos adicionais por estresse metabólico? Não, não vai ter ganhos adicionais por estresse metabólico. É uma forma apenas de variar, prolongar a sua adaptação, né? E não estagnar, digamos assim. É uma forma também de aliviar a articulação e tendão, que é o ponto central que o JP fala. Ele é bem claro também em falar que se você gosta de fazer mais séries diretas, então mais séries pesadas de loading, tudo bem, mas não exagere. Ele diz, se você já está acostumado com isso, faça, mas não exagere. E eu adiciono aqui principalmente talvez em isoladores. Se você não tem essa habilidade, não é tão avançado assim, tome cuidado com aqueles tríceps isolados, aqueles bíceps isolados com baixíssimas repetições. Eu gosto, eu faço. Eu não tenho problemas com isso, mas já tive e tive que ressignificar algumas coisas para hoje voltar com mais consciência e conseguir fazer isoladores pesados com segurança. Mas ainda assim, esses isoladores pesados eu concilio com séries de recuo. Então é uma série pesadona, a outra é recuo. E assim você vai conciliando. Eu gosto muito de trabalhar com baixas repetições, mas estou percebendo um benefício, principalmente no sistema nervoso central, em relação a trabalhar com um pouco mais. Mas, Emílio, você falou que agora há pouco você calma. Foi o primeiro momento. 10 a 15 repetições, ou 10 e 12, ainda é uma faixa moderada, não uma faixa que está nos extremos, tudo bem? Então, não tende a te trazer tanto desgaste e você tende a manter um bom desempenho, mesmo um pouco mais cansado, digamos assim. Pensa no seu levantamento terra. O levantamento terra é um exercício brutal. Concordamos? Concordamos. Imagina 3 repetições para o levantamento terra, máximas. Requer que você esteja bem, requer que você esteja muito bem. Mas 10 realmente tende a ser mais cansativo fisicamente, mas não mentalmente. Eu, pelo menos, assim percebo. E assim vejo nos meus treinos. Um treino que eu fui fazer de levantamento terra, que eu tava falando para mim mesmo, cara, eu preciso ficar em casa hoje e descansar. Preciso. Não fui. Fui fazer. A minha série top não saiu como eu gostaria, mas a minha back-off eu me superei. Bati ali 12 repetições, com mais carga. Eu fiquei, caramba. Em relação à progressão, como fazer a sobrecarga progressiva ao decorrer das sessões? A gente sabe que a gente quer estar ampliando o número de repetições e a carga
ao decorrer dessas 3 variações de treino, certo? O que o JP sugere? Você começa ali, o seu range vai ser entre 5 e 9. Você começa ali com uma carga de 5 repetições no seu supino. Você vai fazendo pequenos incrementos, sessão a sessão, mas ainda assim visando aumentar as repetições. Então, 0,6 é muito difícil você ter uma anilha de 0,5 na academia, né? Mas anilhas de 1 kg geralmente são comuns. Adiciona 1 kg de cada lado naquele Smith e vê se você consegue manter as repetições ou aumentar. E vai seguindo assim. Não aumentou a carga e não aumentou a repetição? Calma, calma, meu amor. Não se adiante. Não se adiante. Progrida com as repetições até chegar no teto. Quando você chegar no teto de repetições, aí sim você vai fazer um aumento mais brusco. Tudo bem? Então você trabalha entre 5 e 9. Chegou na 8, nona, aí você aumenta uns 5 quilinhos de uma vez. É dessa forma. E isso vai demorar. Vai ser custoso. Mas lembre-se, são 3 rotações. 3 rotações de exercício. E isso abre um leque grande para você performar por longos períodos. E a back-off, o conceito é o mesmo. Você também quer progredir na back-off. Então você vai com o seu logbook é muito importante, e vai estar vendo, conferindo as cargas e aumentando, fazendo pequenos incrementos de peso, enquanto também aumenta as repetições. Com aumentos bruscos de repetições, aumentos bruscos de carga, para voltar novamente para aquela margem mais baixa das repetições. E assim você vai seguindo e seguindo. Vão ter dias ruins, vão ter dias muito bons, mas a tendência é que você regrida a média, esteja no meio. Mas lembre-se, você sempre vai ter dias ruins e dias muito bons. Mas não se deixe levar por esses extremos. Não faça dos extremos a média. A tendência é você estar no meio, ok? E o JP, ele deixa muito claro que esse progresso, ele ocorre em semanas longas, meses, são 3, 4 meses, que talvez você não faça um aumento de carga nesse treino e talvez nem um aumento de repetição. Mas na próxima sessão que você repetir esse exercício, sim, sim. Porque também, como a gente acabou de comentar, depende do seu estado do momento, talvez você não esteja bem. E ele destaca novamente que alterar a forma da execução. Por exemplo, você tirou 8 na última sessão, aí você vai chegando perto da oitava e você começa a acelerar. Não, não faça isso. Isso é roubo, você não está performando melhor. Você está roubando, você é um ladrão, um vagabundo. Então, você quer manter a forma excelente da execução todo o trilho. Você vai ter uma alternância na forma, mas isso vai ser em decorrência da elevação da percepção de esforço, de estar acabando a sua força e o movimento concêntrico estar um pouco mais lento. Isso é esperável, isso é esperado, e a gente quer essa proximidade com a falha. E o JP, ele nem fala em falha nesse vídeo, porque ele já está considerando, muito provavelmente, que você vai chegar na falha em every single set, na top set e na série de recuo. JP, até onde eu conheço, ele não trabalha com repetições na reserva, por mais que tenhamos evidências científicas consistentes que digam que é muito eficaz. E ponto. E é eficaz. E não se esqueça, novamente, eu recapitulo aqui, faça desse vídeo uma adição, não uma cópia, não copie, adicione, porque essa filosofia de treino é exatamente isso, uma filosofia. Você também tem o direito de modificá-la. A título de exemplo, eu vou estar passando as variações de upper 1 e de upper e lower que eu montei apressadamente para os senhores terem mais ou menos uma noção, que seria como o JP sugere, que você tenha tirado do full body e simplesmente adicionado uma série em cada exercício. O que você vai observar? Que não tem padrões de isoladores de peito. Emílio, e aí? Você pode adicionar um isolador de peito. Ponto. Você tem esse direito. E por que o JP não coloca? Porque ele está considerando que você é um rato, você é um lagarto, você não precisa isolar seu peito para trabalhar ele bem. Ele simplesmente pensa isso, ele vê dessa forma. Porque o próprio JP trabalha crucifixos, trabalha peito isolado em suas sessões de treino. E por que ele não sugere para você? Porque ele considera que você não tem tamanho para isso. Ponto. Mas você pode fazer e provavelmente você deve fazer. Mas o quanto você deve fazer? Esse é o X da questão. Algumas considerações das variações de upper e lower
seriam alternar entre o começo de um push e um começo de um pull. Então, variar, você começa pelas costas ou começa pelo peito. Algo que eu sou muito a favor de manter é a organização das sessões. Então, você começou pelo pull, faz tudo de pull. Então, faz as remadas, puxadas e bíceps. Começou pelo push, faz os exercícios de empurrar. Eu gosto, eu acho interessante. Colocar ali o ombro mais ou menos no meio do treino, dependendo se for push ou pull. E o mesmo vale para os treinos de inferiores. Adicione cadeiras adutoras e abdutoras. Eu não coloquei, mas sugiro que você coloque. É até mesmo válido elevações pélvicas, ok? Alterne entre começar por posteriores ou quadríceps. Não precisa ser todo o treino de inferior começar por um padrão de agachamento. Até mesmo é válido um stiff, um Romaine deadlift, numa sessão de superiores, dependendo de como você organiza eles. Agora a organização do EMID, para você ter uma noção. É uma organização retirada do livro de princípios do JP, então o próprio montou, tá ali, é uma organização base, que é upper, rest, lower, rest, upper. Aí, fim de semana, rest, rest, descanso, descanso. E são duas variações, upper 1, upper 2, lower 1, lower 2. No upper 1 é o levantamento terra, e no lower 1 é o hack squat. Então, eu faço o levantamento terra num dia, descanso no outro, e no outro eu já faço um hack squat. Como você está performando, Emílio? O Emílio está sofrendo um pouco. E ele percebeu que depois desse upper 1, ele precisa de 2 dias de descanso. E é isso que ele vai fazer. Porque o terra, ele vai além do homem. É um exercício além do homem. Então, você se suga muito. Você fica morto. São 2 dias que eu preciso organizar a minha rotina para algo mais tranquilo. Eu não posso pensar em performar bem, tanto cognitivamente, quanto fisicamente nesses 2 dias após o levantamento terra. Porque eu sou brutalizado nesse exercício. E tem mais um detalhe. Eu não faço os 2 dias de descanso do fim de semana que é sugerido. Eu só vou fazer porque o terra tá me esculachando. Nessa variação que ele sugere de upper, lower, descanso, 3 variações, 3 rotatividades, eu não faria 2 descansos no fim de semana. Por quê? Porque eu não gosto. Eu gosto de ir na academia, eu gosto de treinar, eu gosto dessa constância na rotina. 2 dias de descanso eu acho muito, mas eu tô percebendo que existe uma necessidade. Talvez eu fizesse esses 2 dias de descanso em uma rotatividade ali do levantamento terra. Por serem 3 lowers que a gente está colocando aqui, provavelmente o terra, com certeza, iria em um desses 3 dias de inferiores. E depois desse dia, especificamente, eu daria 2 descansos seguidos. Apenas. Então é só eu não colocar o terra. Não, meu filho. Não é assim que funciona. Você vai botar um padrão de deadlift, ou seja, stiff, ou seja, Romaine deadlift. Você vai colocar no seu treino e vai fazer ele pesado, porque você precisa ir além do homem. Além do homem. Se você não for além do homem, nada funciona. Você será medíocre. Você quer ser medíocre? Ninguém quer ser medíocre. Então coloque um padrão de deadlift e dê 2 dias de descanso após. Ponto. Guys, logo após ele falar, a gente abordou tudo então que tinha no vídeo. Ao final, ele dá uma recapitulada breve sobre volume, frequência, logbook, range. E é isso. E já prepara a gente pro terreno, pro PPL. Não é Bro Split, né? PPL não é Bro Split, pelo amor de Deus. Não é. Já prepara terreno ali, que provavelmente é o nosso próximo vídeo, Push Pull Legs, e como o JP organiza esse Push Pull Legs. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, deixa sugestões, como você organiza suas sessões de treino. Tu achou interessante essa síntese que a gente fez aqui? Um finalzinho. Se eu não fui enfático, eu serei agora. Essa programação, essa sugestão de programação, ela é muito conservadora. Então, tenha liberdade criativa para adicionar mais alguma coisa. Eu, particularmente, só faria isso aqui, cara, se realmente fosse muito pesado. Se talvez eu fosse iniciante, algo nesse sentido. Porque eu, nos dias atuais, não me vejo fazendo uma programação tão conservadora assim. E ela foge muito do habitual dos upper e lowers que a gente vê.
Qual é o modus operandi do upper e lower? Você começa 2 de peito, 2 de costas, 2 de ombro, 2 de braço. Aí perna não tem muito o que mudar, né? Padrão de agachamento, extensora, padrão de deadlift mais leve, então seria um banco romano, flexora, adutora, panturrilha. Abdômen tu joga em qualquer lugar. Seria mais ou menos nessa ordem. Essa aqui de você trabalhar a frente primeiro, ou os padrões de press, padrões de pull antes, eu acho mais interessante particularmente, pois eu não sinto a necessidade de aquecer toda hora. Parece que é mais dinâmico, eu diria. Mas enfim, pessoal, foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, deixa o comentário e tamo junto.